A igreja não sobrevive sem doutrina. Para esta aula, os hinos sugeridos são 306, 322 e 499. Esta é a lição número 13 da classe de jovens. É importante falar sobre doutrina. A doutrina é aquilo que a Bíblia diz, de modo geral, é diferente de usos e costumes. Usos e costumes é colocado geralmente pelo homem, mas a questão da doutrina ela é diretamente ligada à palavra de Deus. Nesta aula veremos algumas coisas sobre como, por exemplo, como identificar um mentiroso, você sabe? A importância da doutrina, de conhecer a sã doutrina, de saber o que é certo e o que é errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer, é aquilo que fará de nós pessoas diferentes. A pessoa que é diferente, ela é notada. E mais importante do que ser notada aqui pelos homens é ser observado por Deus. O Senhor, Ele está nos observando. E qual tem sido a nossa postura diante das situações da vida? Nós estamos, de fato, vivendo a doutrina bíblica da nossa vida ou estamos andando de braços dados com o mundo? Introdução. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja. Quantas vezes os jovens têm se questionado acerca da doutrina? Por que se fala tanto de doutrina, de santificação? Essas situações que são tão corriqueiras na vida da igreja. Quando você está numa profissão, por exemplo, uma questão militar, por exemplo, um policial militar, você precisa estar sempre atualizado sobre as leis, sobre os regimentos internos, as formas, né, com que os trâmites são feitos, os tipos de provas que você precisa ter para incriminar alguém, e sempre está falando da mesma coisa. A igreja é algo parecido. Nós estamos sempre falando das mesmas coisas, que são santidade. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Veremos sobre a questão de doutrina. Por quê? Porque a doutrina, que é a questão do que a Bíblia diz, vai nos mostrar justamente o que nós devemos fazer para termos uma vida de santificação. Então a doutrina, ela sempre vai atrelar a nossa salvação. Uma pessoa que não tem doutrina, ou seja, não segue o que a Bíblia diz, essa pessoa não terá salvação. Ela até pode estar dentro da igreja, mas ela não terá salvação. Então é importante que nós venhamos sempre falar sobre a questão da doutrina. E muitas vezes alguns jovens falam, mas doutrina é chato. Não necessariamente da forma com que você pensa. É porque, de modo geral, os jovens são muito acelerados, de modo geral. O que é natural, extremamente natural. E querem muito entretenimento, quer fazer uma coisa nova, uma agitação, aquela coisa toda. E, claro, de modo geral, é saudável. A doutrina, ela já leva mais para aquela questão daquilo que você quer fazer, mas a doutrina diz que você não deve. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém fazer. E a doutrina, ela nos mostra justamente este caminho. Eu quero fazer, mas eu não devo fazer. Eu posso fazer, eu sou livre para fazer, mas eu não devo. Como uma pessoa que costuma ter uma vida de santificação para ver o Senhor, então não é lícito que eu faça isso, não é bom que eu faça, eu não devo fazer isso. Ainda que eu seja livre para fazer, mas não é bom. O firme fundamento de Deus permanece, a natureza do fundamento de Deus. Então podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis e imutáveis, pois Deus é imutável e permanece para sempre. Deus é eterno. O que é ser eterno? É até difícil de explicar, porque a nossa mente não consegue entender algo que vem antes de Deus, no sentido de, até porque nada vem antes de Deus, mas antes da criação, nós não conseguimos conceber a ideia da eternidade. Nós conseguimos entender a eternidade daqui para frente. Nós conseguimos entender que daqui a não sei quantos trilhões de anos, de séculos, de milênios, nós ainda estaremos nas mansões celestiais. Mas para trás, nós não conseguimos compreender como é que Deus existe. Deus existe por sua própria vontade. Então Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele não tem sombra de variação.
Portanto, a natureza do fundamento de Deus requer o seguinte, que nós entendamos o seguinte: Deus, ele não muda os seus preceitos. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje. Por quê? Porque os valores do Senhor são inabaláveis. Ninguém consegue abalar os valores de Deus. Ainda que o mundo se abale, ainda que o mundo se corrompa nos seus valores, mas Deus, ele é inabalável nos seus preceitos, na sua natureza divina. Ele não tem sombra de variação. Portanto, como ele é imutável e ele é santo, ele requer de nós também o quê? Santidade. Então volta lá a ideia que eu te falei lá no início. Sempre vai falar sobre santificação. Fundamento eterno. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina contida e exposta nas Escrituras é eterna. É muito interessante a questão da palavra, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia vai continuar se cumprindo. Olha que algo extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia, ela é eterna. O mundo vai acabar, nós iremos para as mansões celestiais, as pessoas perdidas estarão lá no inferno, mas nós estaremos na presença santa do Senhor para toda a eternidade. E a palavra vai continuar se cumprindo no céu e lá no inferno. Por quê? Porque ela não tem sombra de variação também. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Uma vez que é a palavra de Deus, Deus é eterno, a palavra também é eterna. Então, muitas vezes, nós pensamos em situações daqui e dali, queremos tudo para ontem, né? Principalmente a questão do jovem, né? O jovem é muito apressado nesse sentido, né? Mas o fundamento é que vai ficar sempre firme. A doutrina, né? A Bíblia, ela vai sempre estar atrelada à eternidade. Ela jamais, muitas vezes as pessoas falam de atualização da Bíblia, disso, daquilo, que tem que acabar, que tem que isso, tem que aquilo. Podem fazer o que quiserem. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem cumprir o que lhe apraz, como diz Isaías 45:11. E de mais a mais, ainda que as pessoas queiram mudar a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não muda. As pessoas podem escrever uma Bíblia nova, escrever tudo diferente, mas a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela vai continuar se cumprindo, as pessoas querendo ou não, se enquadrando ou não, querendo entrar na obediência ou não da palavra, ela vai continuar se cumprindo. Fundamento firme. O fundamento de Deus é firme, inabalável, não sofre alteração e nem cede a nenhum tipo de pressão, pois o contexto no qual Paulo fala da firmeza do fundamento de Deus era de infidelidade e desvio de alguns. No entanto, isso não abala e nem altera a qualidade segura e inviolável da verdade de Deus. Ou seja, o pastor, ele pode ceder à pressão, os líderes podem ceder à pressão do mundo, a igreja, de modo genérico, né, de uma forma assim mais ampla, né, pode até ceder à pressão, mas Deus não cede à pressão. Ele continua imutável, ele não muda, não tem sombra de variação. Ainda que o mundo se corrompa e vai continuar se corrompendo, mas Deus, ele não se corrompe. O pastor pode se corromper, o líder pode se corromper, eu posso me corromper, mas Deus continua firme. Ele não se corrompe. Por quê? Porque ele é santo, ele é eterno, ele não tem sombra de variação, ele é imutável, ele é o Deus da nossa salvação, ele é o Deus da criação. Então Deus, muitas vezes as pessoas pensam algo a respeito de que Deus é amor, e porque Deus é amor, ele não vai fazer isso ou ele não vai fazer aquilo. Nós devemos crer, acreditar no seguinte: Deus é amor, sim, Deus é amor, mas ele também, ele é juízo. Deus, ele é justo. Então Deus vai sempre aplicar a justiça divina. Então agora, a justiça divina para uns será uma bênção, para outros não. Então o importante é que nós venhamos estar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, no fundamento perfeito de Deus, para que quando a justiça de Deus vier ao mundo, nós venhamos estar justamente na bênção do Senhor. Desmascarando os mentirosos, a realidade dos mentirosos. O mentiroso não tolera e rejeita
a verdade a respeito de Deus. O engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mentem em relação às questões doutrinárias, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade. O mentiroso, ele não tolera a verdade, ele rejeita a verdade. Qual é a verdade? Cristo. Ele vai sempre rejeitar a Cristo. Porque ele quer, a todo custo, desviar a cada um de nós da verdade do Senhor. Quando vemos algumas pessoas, já falei aqui em algumas outras ocasiões, quando você chega a ver uma pessoa dentro da igreja falando de uma forma doutrinária, de uma forma muito bonita, que está muito em acordo com aquilo que você quer fazer, e você sabe lá no fundo, você sabe que está errado, você quer fazer algo errado, você sabe que é errado, e aquela pessoa diz que você pode fazer, e ele vem com um texto isolado para dizer que você pode, então, ele é um mentiroso. Ele está usando a palavra para mentir. E é possível? Sim, é possível. Há possibilidades. Uma vez eu desafiei a uma classe de jovens a fazer o seguinte. Eu falei, olha, vocês podem trazer qualquer pecado, fala para mim qualquer pecado, me dá uma semana que eu vou ver um texto para justificar o pecado. Por que eu disse isso? Porque a Bíblia, usada de forma errada, equivocada, você justifica qualquer pecado. Qualquer um, você pega um texto isolado da palavra e você vai provar pela palavra que aquele pecado você pode cometer. Por quê? Porque a Bíblia diz. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de pessoas que pegam um texto muito isolado, não abre o leque, porque quando você vê uma pessoa falando da palavra de uma forma que está muito em acordo com aquilo que você quer fazer, não mais você sendo jovem, aqui para nós, eu já passei pela juventude, sei como é. Nós muitas vezes queremos fazer aquilo que nosso coração está pedindo. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9 que o coração ele é enganoso, então o seu coração te engana. Então você quer fazer aquela coisa que você sabe lá no fundo que você não pode, ou é melhor, você até pode, mas você não deve. Então uma pessoa diz que pela palavra você pode, desconfia. Por quê? Porque ele é mentiroso. Então o mentiroso ele quer a todo custo desviar a pessoa da verdade. Para quê? Porque da mesma forma que o mentiroso está perdido, ele quer que outras pessoas também se percam. Desmascarando os mentirosos. Provavelmente esses dois homens foram mestres entre os irmãos e que nas palavras do apóstolo serviram como vaso para desonra, o que permite concluir que os que trabalham para enganar a igreja do ponto de vista doutrinário geralmente vêm do meio da igreja. Em certa medida, exercem influência sobre o povo. Aqui se trata de Himeneu e Fileto. O mentiroso, ele sai de dentro da igreja. Isso aqui é uma questão muito séria, porque o mentiroso ele não vem de fora, ele vem de dentro. E ele é uma pessoa que tem influência sobre outras pessoas da igreja. E isso é perigoso. Um outro ponto também, apesar que aqui o texto de modo geral fala que o mentiroso vem de dentro da igreja, mas ele pode vir de dentro de outra igreja. Geralmente as pessoas que chegam com muito boa vontade, é claro que existem exceções, mas você observa uma pessoa que chega novo, né, chega na sua igreja, por exemplo, e começa a observar e começa a demonstrar um grau de santidade muito além do padrão. Não é o padrão em si, mas eu digo no sentido de você está achando assim um pouco estranho, não tem muita congruência o que ele está falando e o que ele está fazendo. Você nota, você observa que aquela pessoa não está dentro dos parâmetros. Você começa a perceber. Então ele começa a exercer uma influência sobre o povo e ele começa principalmente a falar justamente com o pastor ou com uma pessoa muito próxima do pastor. E ele começa ali, ou ela, né, que também pode ser uma mulher, começa a demonstrar um grau de santidade, começa a minar a mente das pessoas, do pastor, da liderança, de uma forma que começa a acabar com isso aqui, começa a acabar com aquilo ali, que Deus me revelou, que eu fui ao monte, que Deus me revelou isso, que Deus me revelou aquilo. E você começa a ver que essa revelação de Deus é algo completamente contrária à palavra. E a palavra do Senhor é o ponto principal, é um termômetro principal, é um parâmetro principal para pegar um mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso,
ele vai pegar textos isolados da palavra e na maioria das vezes ele vai falar coisas que Deus revelou a ele, que Deus mostrou para ele em sonho, e eu acredito em sonho, que Deus fala através de sonhos, em revelação, eu acredito. Mas essas pessoas, elas usam isso como uma artimanha para dizer, eu não preciso da palavra. Olha, eu tive um sonho assim, Deus me falou assim em sonho. E que eu estava num monte e Deus me falou assim, que eu estava numa oração, numa vigília, e Deus falou assim comigo para passar para a igreja. Não. Por quê? Porque quando Deus quer fazer algo na igreja, Ele vai mostrar para quem? Para o pastor da igreja. É claro que em alguns casos pode ser uma irmã de sua geração, sim, pode ser. Pode ser um jovem, uma jovem, sim, pode ser. Mas de forma geral, quando Deus revela para um jovem, para uma jovem, para um irmão ou para uma irmã, Deus já falou com o pastor. O pastor só está aguardando um tempo e acaba vendo aquele jovem, aquela jovem, aquele irmão, aquela irmã fala ao pastor, então o pastor percebe que realmente é algo de Deus que está em parâmetro, né, em acordo com a palavra de Deus. Há escape para os mentirosos. Inevitavelmente surge a seguinte questão: há esperança para os que mentem doutrinariamente? Sim, se houver arrependimento e o abandono da prática do erro. A pessoa que mente hoje pode não mentir amanhã. Da mesma forma, uma pessoa que vive na verdade também pode um dia passar a ser um mentiroso. Então precisamos ter muito cuidado com quem nós andamos, observarmos bem o que as pessoas estão fazendo. Mas de modo geral, aquela pessoa que vive na prática da mentira, ela pode um dia observar, ver, analisar e se arrepender deste pecado. E fazer o quê? Largar este pecado e ser uma pessoa verdadeira. Então, quando essa pessoa passa a ser uma pessoa verdadeira, aí sim a igreja começa a dar crédito a essa pessoa. Porque a verdade é que as pessoas se arrependem, as pessoas mudam. Até porque o Espírito Santo nos molda, o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos dá uma nova expectativa de vida. Outrora eu fazia isso e fazia aquilo, mas agora eu não quero fazer mais porque o Espírito Santo me transformou, né? Transformou o meu caráter. Portanto, sim, há esperança, há um escape, há salvação para o mentiroso, desde que, claro, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e à igreja e deixe de lado, acabe com esse pecado, não pratica mais. Vivendo uma vida moderada, o crente não deve se envolver em contendas de palavras, aquelas que querem agradar a Deus, ou melhor, aqueles que querem agradar a Deus e herdar a vida eterna devem procurar viver uma vida santa, justa, fiel, em amor. Contendas de palavras. E aqui eu vou pegar aqui nos dois pontos, tanto na palavra de Deus quanto na palavra do homem. Por que eu quero pegar os dois pontos? Porque há algumas pessoas que estão numa discussão, né, da palavra, que um pensa de uma forma diferente e acabam criando ali um atrito e acabam tendo uma discordância de forma tal que vira uma rivalidade. Eu quero saber, eu sei mais do que você sabe mais do que eu, e cada um, eu penso que sei mais do que você e você pensa que sabe mais do que eu. Aí o que acontece? Nós acabamos vivendo uma divisão dentro da igreja. Você tem os seus pessoas que andam com você e eu tenho o meu grupo também. Aí nós vivemos o quê? Numa rivalidade, numa contenda de palavras desnecessárias. Por quê? Porque a verdade é que alguns textos bíblicos têm interpretações diferentes, cabem interpretações diferentes. Por isso que existe, principalmente, duas linhas de teologia, né? Então, há uma questão que esse tipo de questão, esse tipo de contenda, de discussão é desnecessária. Por quê? Porque não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não há uma conclusão. É o mesmo que você chegar para uma pessoa que torce para um time, querer que ela torce para o seu time. E de vice-versa. Você não vai trocar de time por ela e ela não vai trocar de time por conta de você. A ideia é mais ou menos essa. E um outro ponto também é sobre a questão de contendas de palavras humanas, não tendo a palavra de Deus como tema principal da discussão. Aí vão discutir sobre futebol, por exemplo. Então, fica uma discussão desnecessária que não há vencedor. Há situações que o melhor a se fazer é
se manter em silêncio ou apenas concordar com a pessoa e acabar com a discussão. Por quê? Porque muitas vezes, e não são poucas, as pessoas acabam tendo brigas dentro da igreja porque um torce para um time A, outro torce para o time B, ou tem uma visão de política do político A, outro do político B, e acabam, por conta disso, tendo uma contenda dentro da igreja por visão política, por a questão ideológica e entre tantas outras coisas. Então, há discussões que são extremamente desnecessárias. O que é melhor fazer? Ter uma vida moderada. É saber falar. Lembra lá de Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra? Então, o sal ele serve para temperar. Então, a ideia, a dinâmica é esta. Melhor é ser moderado. A moderação como obra do Espírito Santo. As manifestações dos frutos do Espírito refletem com elevada precisão as características de um crente moderado, em contraste com uma vida não moderada que é levada sobre o domínio da carne. Eu acabei de falar sobre a questão da temperança, né, do sal, né, que o sal serve para temperar. E lembre-se, né, nós não devemos ser sal grosso, né? Olha lá, por quê? Porque o sal grosso ele só vive na carne, né? Então vigília. Mas vamos lá. É fácil, de modo geral, uma pessoa nos enganar. Chegar na sua igreja ou na minha igreja, bem vestido, bem ataviado, com cartão de membro, cartão de pastor, e dar uma palavra boa. Isso nós não vamos conseguir identificar se essa pessoa é santa ou não. Geralmente nós vamos achar que sim. Essa pessoa é uma pessoa santa, é um pastor, é um obreiro, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, prega bem, falou somente a verdade e tal. Mas será mesmo? Tem uma outra forma de observar? Sim, existe uma forma mais precisa de você saber se essa pessoa realmente ela é santa, porque no cotidiano, na temperança, o que é isso? É como eu vou lidar numa situação adversa, numa situação difícil. Eu vou explodir, eu vou querer fazer isso ou fazer aquilo, ou eu vou me conter? Lembra que Jesus falou? Ireis, mas não pequeis. Ou seja, eu posso até ficar irado, mas eu não posso fazer dessa minha ira uma ferramenta, uma justificativa, melhor, uma justificativa para agredir uma pessoa, por exemplo, ou fazer coisa pior. Eu posso ficar irado, mas não posso fazer essa ira, externar essa ira em forma de uma atitude agressiva, né? Shakespeare também dizia algo curioso, que é Aparecido, que diz que você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel, o que é parecido com a ideia da temperança. Então, eu posso sim estar com raiva, estar irado, mas eu não posso externar essa minha ira. Eu preciso me controlar. Se eu me controlo, eu tenho um domínio próprio. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo na vida, ele tem temperança, ele sabe o que fazer, o que não fazer. Então, isto é uma forma mais precisa. Por quê? Porque a moderação é uma obra do Espírito Santo. Você ser moderado, você saber. E a moderação também tem os dois lados. Tem um lado de que eu vou estar irado, mas eu não vou externar esta ira. De contrapartida, eu também não vou aceitar aquilo de bom grado. É algo que me ofendeu, é algo que vai contra os meus princípios. Eu não vou ser agressivo, eu não vou agir com violência, mas eu também não vou aceitar de bom grado, eu não vou deixar a pessoa fazer o que quer. Então tem sempre a ideia da moderação. Inclusive, jovem, leva essa palavra para a sua vida. Moderação é algo que vai fazer a sua vida mudar completamente. É você não ser ao extremo, ser extremista em tudo. Tenha moderação, observe os dois lados da moeda, verifique, observe. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos brigar por isso e por aquilo porque não houve uma moderação. O ideal é nós estarmos equilibrados, né? Que a moderação também tem essa ideia de equilíbrio. Lembra da balança? A balança ela está sempre equilibrada, nós precisamos estar equilibrados. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer algo em acordo com uma situação. Ou seja, eu não serei muito, vamos dizer assim, agressivo, mas também não posso ser muito moroso. Moroso dá a ideia de ser muito pacífico, né? A pessoa faz tudo e para mim está tudo bem. A pessoa me agrediu, para mim está tudo bem. A pessoa faltou com respeito comigo, está tudo bem. Não, tem que ser moderado. Nós precisamos ter moderação. Então use essa palavra para a sua vida, moderação. E você verá que muitas coisas, muitos problemas você
evitará. Alcançando uma vida moderada. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso dia a dia. A moderação, você não tem que sentir que é moderado. Você não tem que sentir que é moderado, você tem que vivê-la. Você tem que ser vivida, é uma virtude que precisa ser vivida. Porque aos nossos olhos, nós somos praticamente perfeitos, né? Você não vai falar dos seus defeitos. Você vai sempre falar que você é uma pessoa boa. Ainda que você seja, mas você vai sempre... Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, e na prática? Você diz que é uma pessoa boa, mas você estende a mão ao próximo. A ideia da moderação, até na questão do ireis, mas não pequeis, também não é eu dizer, eu posso ficar irado, mas eu não peco não. Mas na hora que eu ficar irado eu vou pecar? Ou seja, eu estou sentindo que sou moderado, mas não estou vivendo a moderação? Então nós devemos ter muito cuidado e observar que a moderação ela não é uma virtude a ser sentida. Ou seja, eu não sinto que eu sou moderado. De fato eu sou moderado porque eu vivo a moderação. De fato eu sou moderado. Eu sei estender a mão, eu sei fazer com que eu às vezes até fico irado com uma pessoa, mas eu não vou agredi-la por isso, né? Por ela ter sido assim comigo. Mas de contrapartida também a moderação, quando uma pessoa me ofender também eu não vou aceitar de bom grado. Então eu vou ter sempre uma moderação na minha vida. De fato eu vou viver a moderação. Mais uma vez, a moderação não é para nós dizermos que somos moderados. Nós devemos de fato sermos moderados. Conclusão. Vimos que moderação é equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar a ser cheios do Espírito Santo. Aqui eu vou trazer aqui uma ideia aqui do futebol, por exemplo. Digamos que o seu time é campeão. Você vai ficar feliz? Não vai? Vai talvez até ser extremo demais, né? Vai tirar aquele... brincar, né? Com um amigo que perdeu. Mas se o time perder, você vai aceitar também a pessoa brincar com você porque você perdeu o título? E aí? Como é que fica? Você precisa ficar alegre porque o seu time venceu, mas você também precisa saber perder, saber entender que também terá dias que você também perderá. Então nós temos que ter o quê? Uma vida de equilíbrio, moderação. Eu sei ficar feliz quando o meu time vence, mas eu também vou ficar triste porque meu time perdeu. Então nós temos que ter muito essa dinâmica e não ofender uma pessoa. Meu time venceu, então eu vou lá ofender o amigo que torce para o time rival. Não, de maneira nenhuma. Eu vou ficar feliz pela minha vitória, pela vitória do clube. Mas, se meu time perder, quando aquela pessoa vier me agredir com palavras, também, não, isso também eu não aceito não. Quando eu venço de você, eu não agrido você porque você quer me agredir, porque meu time perdeu para você, ou coisa do tipo. Então, a ideia é sempre moderação. Hora da revisão. Número 1. Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Número 2. O teólogo Norman Geisler define a eternidade como não temporalidade ou atemporalidade. Número 3. Sim, se houver arrependimento e o abandono da prática do erro. Número 4. O crente moderado é cometido em suas ações e palavras, em suas emoções, como no exercício da paciência. A paciência é só o sangue, né? Paciência. Temos que ser pacientes, né? E muito pacientes. Número 5. Dentre as virtudes do fruto do Espírito, a temperança é a que mais se aproxima do sentido de moderação, já que o seu significado prático é a capacidade que o crente recebe de agir com autocontrole nas mais diversas e difíceis circunstâncias da vida. Portanto, nas situações difíceis ou felizes, mais complexas que tivermos na nossa vida, nós devemos ser sempre moderados. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Te agradeço por este trimestre ter ficado aqui comigo e já convido você a estar comigo no próximo trimestre, se Deus quiser. Os vídeos saem sempre aos domingos às 11h30 da manhã. Que Deus em Cristo continue
abençoando a sua vida e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!